Olá, boa tarde a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Por aqui quem nos fala é seu irmão, seu amigo. Amém. O profeta César Machado, desde Santa Catarina, Brasil. Especificamente desde a cidade de Itapema. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje, graças a Deus, eu espero que o sinal esteja bom. O sinal esteja boa para compartilhar um pouco, né? Daquilo que o Senhor, daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Deus está bradando, né? Desde os céus para nós, para a igreja, para aqueles que têm ouvidos para ouvir, para aqueles que têm sentidos, né? Alinhados, aguçados pelo próprio Espírito Santo para ouvir aquilo que Deus está falando. Amém? Em nome de Jesus. Entendemos que hoje em dia existem muitas vozes falando, né, aos homens e às mulheres de Deus, né? O mundo está gritando, está falando hoje, né, muito claro e infelizmente os homens e as pessoas de Deus, né, estão atentando para ouvir aquilo que o mundo está falando e oferecendo, né? O mundo está falando. Só que no mundo diz a palavra de Deus que jaz o maligno e o maligno também está falando. Então, o mundo e o maligno, que é o Satanás, que o Senhor repreenda ele no nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Amém? Satanás também está falando a muitos. Infelizmente, não vou falar, não vou generalizar, porque aqui isso é verdade que aqui tem muita prudência e muito cuidado, né? Eu não vou generalizar. Muitos estão ouvindo, estão parando para ouvir o que Satanás está falando aos seus ouvidos e aos seus corações, à sua mente. Muitos já têm atentado, muitos é, é, já têm comprado a ideia que Satanás está falando e oferecendo. Infelizmente, agora, neste exato momento, muitos já caíram na trapaça, na armadilha, no pensamento, na ideologia do capeta, na sua cabeça, na sua mente. Infelizmente, Deus guarde e tenha misericórdia da sua igreja. Infelizmente, aqueles que compraram a ideia de Satanás já estão levando para a igreja, para a sua congregação, para a sua denominação. E a Bíblia declara que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Quizás Satanás não está entrando diretamente, mas está entrando através de você que comprou a ideia do capeta, que trouxe a ideia do diabo para dentro da tua igreja e para a tua família, né? Assim como Satanás fez lá no princípio com Eva, né? Satanás ofereceu uma ideia, um plano, uma ideologia diabólica que foram as mesmas ideias, a mesma estratégia que Satanás usou lá no céu quando ele era um querubim protetor, quando arrastou a terceira parte dos anjos, que hoje são demônios, junto com ele, são espantos junto com ele. Então, irmãos, o mundo está falando, Satanás está falando, a igreja está comprando as ideias aí. Sabe quem é aquele das ideias? Aquele das ideias é o mundo e Satanás que está falando também. Mas também tem outra voz que está falando. É a voz do teu eu, do teu próprio espírito humano, o teu velho homem, a tua velha natureza. Não estou falando da tua alma, estou falando de ti, de quem você é. Também o teu coração está falando. E a Bíblia diz em Jeremias, né? Através do profeta Jeremias, Deus fala assim que enganoso é o coração do homem e terrivelmente corrupto. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração do homem? Aí responde o Senhor para mim e para você. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, que sonda o teu coração, que examina a tua mente. Deus
É o único que examina, que sonda o íntimo e o profundo e oculto do nosso coração. Glória a Deus. Porém, o coração do homem continua falando. Tem muita gente, irmãos, que está preferivelmente ouvindo as suas ideias, as suas próprias ideias. Não são as ideias de Satanás, não são as ideias do mundo, são as suas próprias ideias, a sua própria voz, o seu próprio ego, a sua própria filosofia, a sua própria teologia, né? Os seus próprios conselhos do seu próprio coração. E sabe uma coisa, irmão? Eu vou te falar assim. O teu coração, ele convive contigo. Sabe? Você pode repreender a Satanás e ele vai embora no nome de Jesus, porque a palavra de Deus declara que os demônios creem e tremem. E se você repreende no nome de Jesus, eles vão embora. Eles têm que obedecer ao nome que está por em cima de todo nome, em nome de Jesus. E o mundo, você se desliga do mundo, você decide não ouvir mais o mundo, né? Mas você mesmo. Você mesmo está ouvindo o teu próprio coração? O coração, irmão, é terrível, é corrupto. Literalmente, como Deus fala, porque Deus é perfeito e aquilo que Deus fala é verdade. Aqui não estou debatendo, aqui estou falando a palavra de Deus. É o próprio Deus que fala, né? Que enganoso, enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto. É o coração do homem doente, é doentio. A sua doença, disse a palavra, que é incurável. Irmãos, o coração do homem é incurável. Eu vou debater contra a palavra de Deus? Eu vou dizer, meu coração não é assim. Eu vou dizer, meu coração não é assim, não. Briga com Deus. Discute com Deus. Vai comprar briga com Deus. Se Deus que é a verdade, se aquilo que Deus fala é verdade e é absoluto, e que de fato é, a palavra de Deus é verdade, então o coração do homem, o meu coração, o teu coração é doente, é incurável, né? É doente, é terrivelmente corrupto. O coração do homem é corrupto, é terrivelmente corrupto. Sabe por quê, meu irmão? Porque o coração do homem, ele toma de tudo aquilo que você tem dentro dele para te enganar e para não se enganar. Vou ser mais específico, eu gosto de ser mais específico e detalhando as coisas. O coração do homem, sabe? O coração do homem, ele pega de tudo aquilo que está na tua alma. Ele pega o conteúdo que você tem. Ele pega o conteúdo que você sabe. Ele pega o conteúdo. E quando eu falo conteúdo, irmão, estou falando de Bíblia, de vivências, daquilo que você sabe, daquilo que você experimentou. O coração do homem cria profecias ou profetadas. O coração do homem cria visagem, cria visões, falsas palavras proféticas. O coração é terrível, gente. O coração é pior que o diabo. Tá entendendo isso? O coração do diabo, o coração do ser humano é terrível, é corrupto. Porque a palavra de Deus diz que é incurável. É incurável, gente. A sua doença é incurável. O coração do homem é doentio. É como que você morasse a sua vida toda, morasse com um psicopata dentro de você. O coração do homem é terrível, gente. O coração do homem é terrível. Ele inventa palavras. Ele usa a Bíblia. Ele usa o nome de Jesus. Ele usa o nome de Deus. Ele usa o nome do Espírito Santo. Ele fala no nome de Jesus também. E é por isso, gente, que andam por aí muita gente enganando e sendo enganadas, falsos profetas, falsos pastores, usando a Bíblia, gente. Conhecem a Bíblia melhor do que eu, melhor do que você. Gente que está cheia de conteúdo, porém o coração está enganando. E através dele, o coração está enganando a muita gente. E é isso que é triste hoje.
E é isso que está levando e que tem levado a igreja desta geração à condição em que se encontra, sabe? A igreja desta geração está numa condição, gente, eu vou te falar de forma literal e espiritualmente falando, pela autoridade como profeta do Senhor sobre esta nação brasileira, em nome de Cristo Jesus. A condição da igreja hoje é semelhante a um vale de ossos secos, né? Um vale de ossos secos, uma geração que praticamente perdeu a esperança, tendo a esperança que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, tendo a esperança, tendo em quem se apegar, tendo a quem buscar. Mas hoje muita gente está se apegando a seu próprio ego, a seu próprio ego. Para quê, irmão? Por quê? Porque Deus sabia que é necessário que se cumpra a palavra de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que viriam tempos onde os homens seriam amadores deles mesmos, se amariam a si próprios, ou seja, gente que inventaria coisas de acordo aos seus pensamentos, seu coração. Gente que prefere ouvir mais o seu próprio coração que a Deus, que é o Espírito de Deus, que é Jesus, que é a palavra revelada pelo Espírito Santo, falando nossas vidas. Gente, é incrível, gente, eu me deparo em 28 anos no Evangelho e tenho me deparado mais nestes últimos tempos. Uma igreja fraca, uma igreja que aparenta ser forte, né? Uma igreja que aparenta ser forte, como diz o Apocalipse, mas é fraca, mas é nu, é vergonhosa, está cheia de vergonha, é pobre espiritualmente falando, é pobre espiritualmente falando, é pobre, é cega, surda, desculpe, cega, surda. Os sentidos estão como neutralizados, como estagnados, insensível, porque está cheia de homens que não estão ouvindo o que Deus está falando. Não estão parando para ouvir a quarta voz. Deus está falando. Deus continua falando. Deus continua falando. Deus fala, igreja. Deus fala. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo uma pessoa. Deus é Deus. Aleluia. Deus continua falando. Então a voz que também está falando para a igreja é a voz de Deus. Só que não são todos que estão ouvindo a voz de Deus. Não são todos os homens de Deus que estão ouvindo a voz de Deus. Não são todos os profetas dessa geração que estão ouvindo a voz de Deus. Não são todos os profetas que estão profetizando, que estão liberando palavras no nome de Deus ou no nome de Jesus. Nem todos eles estão ouvindo Deus, senão que estão falando e profetizando do seu próprio e corrupto coração, que tem tomado o conteúdo daquilo que eles sabem, daquilo que eles leem, e eles levam essa palavra de engano e sendo enganados pelo seu próprio coração. Então, irmão, por isso que a Bíblia diz, é por isso que Jesus disse que, se possível, enganarão até os escolhidos. Gente, hoje mais do que nunca, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é audível, mas também a voz de Deus é visível, espiritualmente falando. Porque a voz de Deus, né, como os profetas antigos, ele disse: eu vi a palavra do Senhor, eu ouvi a voz de Deus, eu vi em visão a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus se vê e se ouve. Então, nós temos que parar para ouvir, nós temos que parar, irmão, primeiramente para que, como disse Jesus, para aquele que quer seguir Ele, para todos aqueles que querem seguir, que querem ser discípulos de Jesus, que querem ser dignos do Senhor Jesus, é necessário que a pessoa renuncie a si próprio, se negue a si próprio. E eu não ia falar disso, mas o Espírito Santo está colocando palavras na minha boca. Glória ao nome de Jesus. Que Deus guarde o meu coração para não falar nada do meu coração.
Porque, gente, Deus sabe e conhece quem são os seus, quem são os deles. Nem todo aquele que usa o nome do Senhor Jesus é de Jesus. Nem todo aquele que profetiza palavras que você quer ouvir vem da parte de Deus. Temos que ter muito cuidado, gente. Porque hoje em dia, uma das características de hoje em dia da igreja e do espírito do anticristo é que o anticristo ele vai trazer, e ele já tem essa ideologia ou essa religiosidade no coração e na mente de muitos, uma ideologia templária. Tem que ser uma ideologia templária. Como que templária, profeta? Como que templária, missionário César? Ou seja, templária por quê, irmãos? Porque ele vai vir trazer a ideologia de defender o templo. De defender o templo, defender a igreja, defender e o local. Engrandecer o local, santificar o local, dizer que os templos são sagrados, que o templo realmente, de fato, é a casa de Deus. Porque é isso que a igreja de hoje quer ouvir. É isso que o religioso quer escutar. É isso que os religiosos querem escutar. Gente, Jesus, ele é todo o contrário. Glória a Deus, porque ele é Deus. O próprio Jesus e o próprio Deus, ele falou assim que eu com maiúscula, eu não habitarei. Quero falar para você devagar para que você entenda. Eu não habitarei mais. Tá entendendo? Eu não habitarei mais em casas, em templos, em santuários feitos por mãos humanas. Glória a Deus. O próprio Deus está aí na palavra de Deus. Não estou pregando nada inventado por mim. Deus guarde e livre meu coração. Em nome de Jesus, levo cativo todos os meus pensamentos à obediência a Cristo Jesus. Levo cativo toda a minha mente que se encontra no meu coração. Levo cativo ao nome de Cristo Jesus. Sujeita e sometida ao nome de Jesus. Porque o que estou falando, irmão, é sério. O que estou dizendo é sério. O que estou te ensinando é sério. O que estou ministrando é sério. A palavra de Deus é séria. O próprio Deus e o próprio Jesus, Deus na terra, eu não habitarei mais em templos feitos de mãos humanas, senão, aleluia, que habitarei dentro dos seus corações. É a vontade de Deus que Ele venha morar e habitar em mim e em você. Eu não estou anulando que você tenha que se congregar. Estou falando a verdade e o princípio que o próprio Deus, que Jesus, declararam com a sua boca e com as suas palavras. Amém? Amém, igreja? Eu não estou dizendo que você não tem que ir para a casa de oração, a reunir-se como igreja. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Né? A nossa comunhão, a nossa comum união tem que estar no Espírito. Por quê, irmão? Porque tem gente que está todos os dias junto, mas não está no mesmo Espírito, não estão unidas, não tem laço espiritual, não tem comum união no Espírito. Então a união da igreja, irmãos, é espiritual, porque se for assim, então nós, como igreja de Cristo em toda a terra, todos em um só lugar. E eu prego que Deus é um Deus de lugares, e Deus é um Deus de tempos, e Deus é um Deus de pessoas. Mas nós sabemos, eu sei perfeitamente como igreja de Cristo Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, o sinal tinha caído, viu?
Mas glória a Deus que já deu para falar um monte de coisas em nome de Jesus. Então, irmão, Jesus, ele quer habitar em meu coração e no teu coração. Nós somos a igreja, é verdade? Não deixando de nos congregar. A palavra congregar tem um sinônimo, que o sinônimo raiz da igreja, da palavra congregar é reunir. Não deixando de nos reunir como igreja, porque nós somos a igreja. Meus irmãos que estão na China, o meu irmão que estão na África, são minha igreja. Os irmãos em Cristo, aqueles que compartem a minha e a mesma fé. Porque a nossa união, o nosso corpo é espiritual. O corpo da igreja é espiritual, conformado por homens e mulheres espirituais. Não é por pessoas carnais. É por pessoas espirituais. Está entendendo, igreja? Porém, hoje, o ponto central hoje que eu quero falar, irmão, é que a condição da igreja hoje é um vale de ossos secos. E é por isso que hoje Deus está levantando, está despertando e levantando profetas genuínos. Pessoas que você não conhece. Pessoas que quizás você odeia. Pessoas que você não quer abrir as portas na sua igreja para que ele leve a palavra. Porque não é a palavra que você quer ouvir. Porque não é a palavra que você deseja escutar. Porque é a palavra que vai trazer despertar, que vai trazer um confronto para a igreja, que vai trazer cura para a igreja, que vai trazer salvação em nome de Jesus para a igreja, para a noiva de Cristo. Então, irmãos, a palavra que Deus tem me dado aqui nesses dias, o comando do Espírito Santo é profetiza. Profetiza. É o tempo de Deus acordar e levantar a voz profética nos seus filhos, nas suas filhas, nos seus homens, nos seus servos, no corpo de anciãos da igreja. Profetiza. Então me diz, então, profetiza sobre estes ossos secos. E diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra de Jeová. Ouçam a palavra de Deus. Profetiza. Irmãos, existe um comando do Espírito Santo, e é a palavra profetiza. É um imperativo do Espírito de Jeová. É um imperativo do Senhor. É um imperativo do nome de Jesus para mim e para você. Profetiza. É o tempo, irmão. Por que profetiza? Porque ao profetizar, porque a profecia, aleluia, a profecia é que vai trazer o desenho de Deus para a terra. É o que vai trazer o desenho e o plano de Deus para ti, para você, para a tua igreja, em nome de Jesus. Porque é o que vai mudar o quadro deplorável, arruinado da igreja de hoje. A palavra profética. E outra coisa mais, diz aqui, me diz então, profetiza sobre estes ossos secos. Deus mandou profetizar sobre a condição, sobre o vale de ossos secos, sobre essas pessoas que estão mortas, que estão morrendo, sobre esses ministérios que estão enterrados, sobre esses ministros que estão aí como mortos, porque muita gente está dentro das igrejas e está morta, está perdida, já está faz tempo sequíssimos, como disse a palavra de Deus. Mas Deus traz uma palavra profética e ele disse assim, profetiza, filho do homem, profetiza a estes ossos secos a palavra de Deus. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Igreja brasileira, ouve a palavra de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, sabe uma coisa aqui, um mistério do Espírito Santo aqui nesse versículo só, em Ezequiel 37:4. Ezequiel 37:4 é ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já Ezequiel está profetizando. Mas sabe uma coisa aqui, ó? Refletido nessa declaração do profeta, ou nessa declaração profética, ossos secos, ouçam a palavra de Jeová, do Senhor. Aleluias. Irmãos, unicamente, escuta muito bem aí, meu irmão, escuta muito bem aí, pastor, escuta muito bem aí, profeta, escuta muito bem aí, evangelista, em nome de Jesus, escuta aí, apóstolo, em nome de Cristo. Os ossos secos vão ouvir
unicamente a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Os ossos secos vão escutar somente, unicamente a palavra de Jeová. Porque muita gente ainda não se levanta. Porque tem gente que está falando palavra do seu próprio coração. Palavra inspirada por outros espíritos imundos. Palavra da própria carne do homem. Palavra baseada no mundo. Mas a igreja vai se levantar, a reforma para a igreja vai vir, o avivamento vai se desatar somente com a palavra de Jeová, profetizando a palavra do Senhor, profetizando a palavra de Deus. E é necessário que você se levante, é necessário que você escute, é necessário que você ouça, é necessário que você realmente entenda esta palavra, é necessário que você tome posse desta palavra no nome de Jesus, porque é a palavra do Senhor que os ossos secos vão escutar. É a palavra de Jeová que os ossos secos vão ouvir. Aleluia. A única coisa que vai mudar a condição de vale de ossos secos da igreja, das nações, é a palavra profética, é a palavra do Senhor, é a palavra que vai sair através, aleluia, da igreja, de uma geração profética, de uma geração que obedece, de uma geração que confia na palavra, de uma geração que realmente ouve aquilo que Deus está falando, que escuta aquilo que o Espírito Santo está realmente trazendo às nossas vidas pela palavra de Deus. Então, irmão, não é palavra minha, não é palavra de César, não é palavra da minha carne, da minha alma, nem do meu espírito humano, não. Em nome de Jesus, somente a igreja vai se levantar, a igreja vai ressuscitar, o espírito do avivamento vai ser desatado na igreja, somente quando a palavra de Jeová seja proferida, quando saia da nossa boca a palavra do Senhor, somente, aleluia, os ossos secos vão ouvir, como diz o profeta, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra de Jeová. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem vai trazer o avivamento. É quem vai trazer o sentido do Espírito, aleluia, para a igreja. Se você presta atenção, se você lê essa passagem do vale de ossos secos, e você vai ver que depois que ele começa a profetizar, depois que ele começa a declarar, quando ele diz, profetiza o Espírito, Espírito vem dos quatro cantos da terra. Avivamento vem dos quatro cantos da terra. Avivamento vem do norte do Brasil. Avivamento vem do sul do Brasil. Avivamento vem do norte e nordeste do Brasil. Avivamento vem do leste do Brasil. Avivamento vem do oeste do Brasil. Vem dos quatro cantos da terra, em nome de Jesus. E ouça a palavra do Senhor. O Espírito, quando o Espírito Santo tome posse, quando o Espírito Santo possua a igreja, possua o corpo de Cristo, quando o Espírito de Deus possua o teu corpo, a tua vida, o teu ministério, a tua igreja, literal e realmente, genuinamente, meu irmão, aí você vai ver um grande mover, um grande desatar, um grande barulho do Espírito Santo, aleluia, um grande despertar, um grande ressuscitar, aleluia, pelo poder da palavra profetizada. Em nome de Yoshua HaMashiach. Não é palavra do meu coração, não é palavra do mundo, não é palavra do diabo, é palavra do Senhor. É a única coisa que vai trazer avivamento, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, é por isso que o Espírito Santo de Jesus, através do apóstolo Paulo, fala: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ele falou para Timóteo esse princípio pelo Espírito Santo, e esse princípio é espiritual e é eterno para mim, para você. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque, irmão, quando você prega a palavra de Deus, quando você profetiza a palavra de Deus, aleluia, você vai estar levando vida, você está levando, aleluia, avivamento, você está levando, aleluia, arrependimento, você está levando conversão, você está levando o pecador a reconhecer Jesus, aleluia. E é por isso que a igreja hoje está morta, porque não se prega a palavra de Deus, não se leva a palavra mesmo para que saque, para que mexa essa estrutura do pecador que estão dentro das igrejas. Hoje em dia as pessoas querem que os profetas preguem do jeito deles, e nós como profetas nunca vamos pregar aquilo que vocês querem ouvir.
porque a palavra de Jeová não é self-service, a palavra de Deus é a palavra de Deus, aquilo que ele manda falar é isso. Ele falou para Ezequiel: profetiza a esse osso seco, chama o Espírito Santo, profetiza. Irmão, ossos secos, ouçam a palavra de Jeová. Os ossos secos somente, unicamente vão ouvir a palavra de Jeová. E quando Ezequiel profetizou, aleluia, você já conhece a passagem. Começou a se juntar osso com seu osso. Deus começou a profetizar, aleluia, começou a trazer tendão, começou a trazer, aleluia, o órgão do nada, porque disse a palavra que era um vale que estava cheio de ossos, um vale de ossos secos, e estavam muito secos, sequíssimos em grande maneira. Mas a palavra profética passou por em cima da condição que estava nesses ossos. A palavra de Deus e a obediência a essa palavra, irmãos. A obediência do profeta, a obediência de Ezequiel. Aleluia, aleluia. Aquela palavra que Deus mandou ele liberar, ele liberou, ele profetizou, aleluia. E os ossos secos escutaram, os ossos secos ouviram a palavra do Senhor e se levantaram. A vida que não havia naquele lugar, aleluia, começou a desatar novamente, aleluia. Aquilo que estava morto começou a ressuscitar, aquilo que estava seco começou a viver e a reviver novamente. Onde não havia Espírito, Deus, aleluia, desatou Espírito. E é isso que Deus vai fazer na igreja, é isso que Deus quer fazer no Brasil, essa loucura, essa doideira sobrenatural, irmão, aleluia. Não é com músicas bonitas que tocam tua alma, irmão, não é somente dizendo o nome de Jesus, não é somente defendendo um falso templo que onde Jesus não habita. Jesus habita em gente santa, gente que escuta, gente que é espiritual, porque diz a palavra de Deus em 1ª carta aos Coríntios, aleluia, capítulo 2, que aqueles que são espirituais discernem bem todas as coisas, e aquele que é espiritual discerne bem a palavra do Senhor, discerne bem a palavra do Espírito Santo, discerne bem a palavra de Jesus, discerne bem aquilo que se está pregando. Aqueles que são espirituais discernem bem todas as coisas, irmãos. Não se deixem enganar, não se deixem meter gato por lebre. Os que são espirituais, aqueles que são filhos de Deus, que andam, que caminham guiados pelo Espírito Santo, são esses os filhos de Deus, e eles não vão se deixar enganar por nada, nem por ninguém. Por mais bonito que pareça a mensagem, por mais teológico que pareça a mensagem, por mais bacana que pareça a ideia, Jesus, aleluia, me manda a mim, aleluia, a pedir os melhores dons, a buscar os melhores dons. E um dos melhores dons para mim e para você é o discernimento do Espírito. É ser espiritual. É que tenha os olhos de Deus, o sentido de Deus, os ouvidos de Deus. Então, irmãos, a geração profética, uma geração de profetas hoje tem que ser levantada. É necessário. E eu vou lhe dizer por quê. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Né? Olha o que o apóstolo João, o amado teólogo, e ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Eita, aleluias. Ele me disse a mim, a César, eu não sei você. Ele me disse: é necessário que profetizes outra vez. Outra vez. Outra vez. Se você estava parado, se você tinha parado, se você não ouvia mais a voz de Deus, disse o Senhor, aleluia, é necessário que profetizes outra vez. E se Deus disse outra vez, é porque Ele vai ativar novamente os teus sentidos espirituais, é porque Ele vai ativar novamente o profético, é porque Ele vai te respaldar novamente, aleluia, aleluia. Levanta-te, sacude a poeira do pecado, sacude a poeira da religiosidade, sacude a poeira da ignorância, sacude a poeira da religiosidade em nome de Jesus Cristo, aleluia. O Senhor disse assim: é necessário que profetizes outra vez. Eu vou te dar mais uma chance, eu vou te dar mais uma oportunidade, ainda eu vou te respaldar, é necessário que profetize outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário, irmão. Deus está preparando
povos, Deus te está preparando nações, Deus está preparando línguas, Deus está preparando reis, para você levar essa palavra. Deus está preparando uma geração para que você libere a palavra. Deus está preparando uma geração para que você profetize, para que eles ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, a igreja quer ouvir palavra de Deus. A igreja de Cristo Jesus somente quer ouvir palavra de Deus e não de homem. Já chega de palavra de homem, já chega de mensagens motivacionais, já chega. Nós queremos ouvir palavra de Deus, palavra de Jeová, palavra que seja inspirada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas é necessário, aleluia, que nós nos levantemos, aleluia, e profeticemos outra vez, porque Deus está dando mais uma oportunidade, porque Deus vai fazer grandes coisas. A glória da segunda casa, esse avivamento que você tem profetizado, que você tem escutado, aleluia, sendo profetizado, Deus disse que Ele vai fazer, mas é necessário, aleluia, que profetize, que solte essa palavra, que te metas com Deus, aleluia. Essa palavra profetize, aí essa frase profetize implica, é profunda, muita coisa, irmão. Profetize quer dizer que te metas com Deus, que te metas com o Espírito Santo, que te converta, que te arrependa, porque Deus quer falar, Deus quer trazer o desenho de Deus, aleluia, para a tua vida. Deus quer trazer palavras para esta geração, para ti. Deus quer trazer revelações para ti, para que tu fales e profetizes a esse vale de ossos secos que se encontra na tua igreja, na tua cidade, na tua família, no teu estado, no teu país, na tua nação. É necessário, o Espírito Santo disse que é necessário, é importante, é vital que profeticemos outra vez, que continuemos a profetizar sobre muitos povos, aleluia. Libera a palavra profética, libera a palavra de Deus, não palavra de homem, palavra do Espírito Santo, palavra que o Senhor vai falar para ti, palavra que o Senhor vai revelar para ti, palavra que o Senhor vai confirmar através da Bíblia para ti. E é necessário que você se levante e profetize, aleluia, e diga-se, ossos secos, igreja do Senhor Jesus, ouça a palavra de Jeová, porque, irmãos, o profeta Ezequiel depois confirma nesse mesmo capítulo que esse vale de ossos secos era o próprio povo de Israel. E hoje em dia não é diferente, aleluia. Nós não estamos em Israel, mas esse vale de ossos secos é a própria igreja, é a própria igreja, é a própria igreja, o próprio povo de Deus que está sequíssimo, mas Deus nos manda, nos dá um comando pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, aleluia, profetiza, esse é o comando, que sejamos um chofar, a trombeta de Deus em meio das nações. Profetiza, disse o Senhor, porque é necessário que te levantes, que profetizes, que liberes a palavra profética, aleluia, sobre o vale de ossos secos, sobre muitos povos, sobre nações, sobre línguas e sobre reis. Tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, tem pessoas que Deus vai colocar na tua caminhada, tem pessoas, tem povos, tem nações. Deus está falando de nações, aleluia. Deus está falando de nações. Deus não está limitando somente a tua nação, Deus não está limitando somente a teu país, a teu povo. Deus não está limitando somente ao Brasil. Deus está falando, aleluia, profetiza sobre muitos povos, nações, línguas e reis, porque é necessário. É necessário. É isso que o Senhor está falando. É o comando do Espírito Santo que Ele está falando para mim e para você, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Chega de ouvir o diabo, chega de ouvir o mundo, chega de ouvir o teu coração. Ouve a palavra de Deus também, em nome de Cristo. Ouve a palavra de Deus. Igreja, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, em nome de Cristo Jesus. Já chega, em nome de Jesus, Senhor. Profetiza, Senhor, que a tua igreja, meu Deus amado, Senhor, os ouvidos são fechados para ouvir a voz do diabo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que se fecham os ouvidos para que a tua igreja não ouça mais a voz do mundo. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, que tu venhas a someter o coração, aleluia, o espírito do homem ao Espírito Santo, para que a tua palavra verdadeiramente se cumpra em nós e que nós venhamos ser um com o Espírito Santo de Deus, porque a tua palavra diz que nós somos um com o teu Espírito, meu Deus amado, em nome de Cristo, bem quebrando, destruindo toda rebelião, toda rebeldia, toda arrogância, toda altivez, Senhor, toda falsidade, toda mentira, em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Porque essa é a palavra do Senhor. Então, igreja, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Essa é a mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito
É verdade que eu tenho tempo que não me conecto direto, mas hoje o Espírito Santo me comoveu e ele já tinha me mexido para falar essa palavra para você, porque é necessário que nos levantemos e que Deus venha cumprir a sua palavra e que você venha obedecer ao comando do Espírito Santo, não ao comando de César, ao comando do Espírito de Deus. Aleluia! Se você crê, se você realmente tem fé, se você tomou posse, irmão, essa palavra é contigo, essa palavra é para ti, para teu ministério, para a tua casa, para a tua cidade, para a tua nação, em nome de Yeshua. Profetiza para a igreja, assim diz o Senhor. Ouça a palavra de Deus. Irmãos, a igreja quer ouvir a palavra de Deus. Os bandidos lá nas favelas querem ouvir a palavra de Deus. Os ribeirinhos estão cansados de mentiras e de engano. Eles querem ouvir a palavra de Deus. Lá nas prisões, nas cadeias, querem ouvir a palavra de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Palavra de Deus. Quando as pessoas vão para a igreja se congregar, eles não quer, o seu espírito não quer ouvir palavras mais motivacionais, de coaching, de prosperidade. Eles querem ouvir palavra de Deus, palavras que venham a mexer com o seu ego, palavras que venham a mexer com o seu pecado, palavras que venham a confrontar a vida e o caráter do cristão, para que ele venha ressuscitar e levantar uma geração realmente que teme a Deus. Porque Deus tem uma promessa na palavra que diz que a intimidade de Deus é para com aqueles que Ele temem. Deus quer ter intimidade só com aqueles que temem a Deus. Ele não quer ter intimidade com qualquer crente, com qualquer cristão. A intimidade do Senhor é para com aqueles que Ele temem, com aqueles que Ele ama. Se você não teme a Deus, irmão, Deus não vai ter intimidade contigo. Deus não vai te revelar nada. Deus não vai se manifestar nada. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas Deus está falando. Deus nunca deixou de falar. Irmãos, eu profetizo em nome de Cristo Jesus que vem um novo tempo. Está vindo um novo tempo, mas esse novo tempo vem, aleluia, e depende em Cristo Jesus pela palavra profética. Vem um novo tempo, vem um novo despertar, vem. Claro que vem em nome de Jesus. Pela fé eu creio e assim será pela palavra do Senhor Jesus. Não pela minha palavra, pela palavra de Deus. Mas esse novo tempo também é opcional. Você decide se quer entrar nesse novo tempo, nessa nova estação. Você decide. Não é que vai cair assim como a chuva cai sobre justo e injusto. Aleluia, esta palavra, o novo tempo de Deus é para pessoas que temem a Deus. É para as pessoas que têm temor de Deus. Esse novo tempo de revelação, de profecias para a igreja é para com aqueles que temem a Deus, com aqueles que se metem e que andam com Deus, como andou Enoque. Como andaram os antigos, como andaram os apóstolos, que andaram com o mestre. Com aqueles que renunciam, que sometem o seu próprio ego para seguir Jesus, para serem dignos de serem chamados filhos e discípulos de Cristo Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe desde aqui, desde o Brasil. Libera uma palavra de bênção sobre a tua vida, que o Espírito Santo venha te dar entendimento, que o Espírito Santo te permita crescer, aleluia, na graça e no conhecimento de Deus, assim como Cristo Jesus cresceu em graça e conhecimento, que você também possa crescer em nome de Jesus e que o Espírito Santo possa te dar entendimento em tudo aquilo que você não entende pelo momento, porque pelo momento quizá você não está entendendo nada, mas se tu te metes com Deus, se tu entras na presença, se tu entras no teu esconderijo com Deus, irmão, Deus se vai revelar e Ele vai trazer palavras que nunca ninguém te ensinou pelo Espírito Santo e vai confirmar na Bíblia, na palavra de Deus. Então é o tempo de se meter com Deus, porque a intimidade de Deus é para com aqueles que Ele temem. Amém? Em nome de Jesus, para que obedeçam o seu pacto. A esses Deus les hará conhecer, les fará conhecer a sua aliança. Aqueles que temem a Deus vão conhecer a aliança do Senhor, vão ter a revelação de Deus, vão ter a revelação da palavra de Deus. Os que têm intimidade com Deus, aqueles que escutam a Deus, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai les revelar o íntimo, profundo e oculto de Deus, como disse o próprio Espírito Santo em 1 Carta aos Coríntios também. Que o Espírito Santo ele revela até o profundo de Deus. Quando você se mete com Deus, Deus vai revelar até o profundo dele. O profundo de Deus está aqui no coração dele. Como disse Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Que as coisas ocultas pertencem, aleluia, a nós.
que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus e a quem Ele quiser revelar. Deus, irmão, Deus sempre quis revelar para o homem. Deus sempre quis revelar para a igreja. Só que a intimidade de Deus é para com aqueles que têm intimidade com Ele. É para com aqueles que temem o seu nome. São a essas pessoas, são a esses filhos de Deus que Deus vai lhes fazer conhecer o seu nome. São com esses tementes a Deus. Irmãos, eu creio numa reforma. Eu creio que esse novo tempo, aleluia, vem com reforma, vem com avivamento, vem com milagres, vem com um grande desatado sobrenatural. Aleluias. Porque é necessário que se desate o sobrenatural, o profético de Deus. O profético fala da sobrenaturalidade de Deus em nosso meio, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, na nossa vida, na nossa casa. O profético fala da natureza sobrenatural de Deus. É uma esfera de fé. É uma esfera de fé que diz a palavra de Deus que, aleluia, que Deus nos leva de fé em fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Deus abençoe a minha irmã Samara Soares Pinheiro, de lá de Manaus. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe Israel, em nome de Cristo Jesus, teu marido. E abençoe a igreja lá dos meus irmãos e amigos lá no estado do Amazonas, lá em Manaus, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu vou deixar essa palavra por aqui. O Espírito Santo, ele já falou. Profetiza. Profetiza. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Os ossos secos vão ouvir somente e unicamente a palavra de Deus. E enquanto eles não ouçam a palavra de Deus, eles não vão se levantar. Eles vão continuar sendo ossos secos. Presta muita atenção. Enquanto você não profetizar a palavra do Senhor, os ossos secos vão continuar sendo ossos secos. Eles não vão se levantar. Eles não vão ser possuídos por espírito. Eles vão continuar sendo um vale de ossos secos. Então a ordem é: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Outra coisa, é necessário que profeticemos. Outra vez, novas oportunidades, nova chance, novo tempo de intimidade, um novo tempo de profundidade com Deus. Amém? Porque é necessário que profeticemos a muitos povos, outra vez, sobre povos. Eu vou corrigir. É necessário que profetices outra vez sobre muitos povos, sobre nações, sobre línguas, sobre reis. Esse sobre fala de autoridade gerada em intimidade, autoridade conquistada em intimidade, autoridade gerada por uma vida profética, uma vida no Espírito. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Que Deus faça resplandecer, aleluia, a sua glória, o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua cidade, aleluia, sobre o teu estado, sobre a tua nação. Em nome de Jesus. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre o Brasil. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém? E que o Brasil venha ouvir a palavra do Senhor somente. Somente. Em nome de Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor. Boa tarde. Glória a Deus.